Graças, queridos. Amém. Que o Senhor possa nessa noite trazer a cada um de nós uma resposta, uma vitória, um entendimento e principalmente a libertação. Quando nós falamos em nosso Deus, a gente se apaixona por Ele cada vez mais. Acho que tem muita. E apaixonar por Jesus é bem diferente do que a gente se apaixonar nessa carne, nessa vida. Meu microfone já está ligado. Então, hoje eu quero que você saia daqui mais apaixonado por Jesus. Quando a gente fala em Jesus, o coração da gente estremece. Quando a gente fala em Jesus, a alma da gente resplandece. Quando a gente pensa em Jesus, a gente sabe que acontecem milagres na vida da gente. E hoje não pode ser diferente. Quando a gente fala no Senhor Jesus, tem que ter mudança de vida. E hoje é culto de libertação. E nós vamos para a palavra de Deus na parte dos últimos momentos do Senhor Jesus antes do seu julgamento e da sua crucificação. Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo é baseado no momento em que o Senhor Jesus, Ele se entrega na cruz do Calvário para quebrar um espírito imundo, vamos falar assim, um espírito chamado morte. Porque lá no princípio, na humanidade, entrou a morte na humanidade através da desobediência, através do pecado. Então, quando nós falamos nosso Deus é bom, sempre aparecem pessoas falando, mas Deus é bom e deixa tantas crianças morrerem. Deus é bom e acontecem tantas tragédias. Mas Deus não criou a humanidade para que houvesse morte. Deus não criou a natureza para que tivesse morte, catástrofes, desgraça. Deus não criou para isso. Deus nos criou para ter vida. Deus nos criou para a perfeição. E a gente fala assim, nossa, mas a história de Adão e Eva é mito, pastora. É algo que não faz parte da história real da humanidade. Queridos, veja na tua vida particular. São nos momentos mais simples que você perde tudo. São nos momentos que parece mais corriqueiro que você se torna um perdedor. Não é assim mesmo? Assim foi no paraíso. As pessoas acham que para acontecer uma desgraça tem que ter grandes acontecimentos na vida, que são um grande momento. Não, queridos, os deslizes acontecem rapidamente. E não foi diferente com Adão e Eva. Tanto é que a palavra de Deus fala, quero que os mais novos entendam, a palavra de Deus fala que Adão e Eva, eles só perceberam que estavam nus, pelados, vamos falar assim, quando entrou o pecado. Quando entrou o pecado da desobediência. Porque até então, eles não se conheciam dessa maneira. Porque, observa na tua vida agora. Observa agora na tua vida. Veja como é prática a palavra de Deus na tua vida. Quando entra o pecado na tua casa, a discórdia, quando há brigas conjugais, a gente fica nu para todo mundo ver. É exposto, coisa que para nós era natural dentro do nosso convívio. Vamos falar na área marido e mulher. Quantas coisas que antes do casal brigar era tão natural. O modo de comer, o modo de dormir, o modo de se tratar, o modo de falar um com o outro. Era natural. Vocês nem percebem, o casal nem percebe que está tendo essas atitudes. Mas daí quando entra a
a indiferença, entra o mal, entra. O que acontece? É a família falando, nossa, mas falando dessa estupidez. Daí a esposa vai chorar, mas ele comia desse jeito, mas ela era grossa desse jeito. Mas antes, nenhum dos dois percebiam que estavam nus, que tinham defeitos, que tinham coisas. Era natural. E a partir do momento que o inimigo entra no meio de qualquer situação, o casal percebe que atos que eram tão naturais passam a ser vergonhosos da porta de fora para casa, da casa para fora. É ou não é assim? Aí você vê que a palavra de Deus, os cientistas, os filósofos, os estudados, as pessoas querem que seja algo diferente o início da criação, porque o ser humano espera muita coisa. Mas o inimigo, quando ele entra de maneira sutil. Quantos vínculos bonitos de amizade entre pais, filhos, marido, mulher, familiares, amigos, irmãos de igreja foram quebrados de repente por uma mentira, por uma desobediência, por um olhar diferenciado, por um sentimento ruim que entra em uma das partes. Não precisa muita coisa. A palavra de Deus nos mostra que o perigo está em todo momento na nossa vida, em toda situação na nossa vida. Então, voltando, Deus é bom. Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para a derrota. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E a imagem e semelhança dele não é só o fato de estar em pé. A imagem e semelhança dele também no raciocínio. O Senhor nos deu algo que ele não deu a mais ninguém. Chama livre-arbítrio. Livre escolha. Ele deu para nós, os seres humanos, mesmo antes de pecarmos, lá no jardim do Éden, o Senhor deu para o ser humano a capacidade de escolher. O Senhor, não sei nem se é a capacidade, mas a liberdade de escolha. Ele nos deu a liberdade de pensar. O inimigo não, o inimigo nos influencia, nos tampa a visão, nos engana, para que nós não possamos chegar na nossa libertação. Nenhum homem decente, ele vai trocar a esposa 6 por meia dúzia, se não for a ilusão do diabo. Nenhuma mulher que casa, ela casa para separar, se não for pela ilusão do diabo. Eu acho que nenhum adolescente vai querer ficar jogado na rua, usando drogas, bebendo, em sã consciência, queridos. Isso é porque o inimigo engana. Deus nos dá livre escolha, e é aí que mora o perigo, na liberdade que Deus já nos deu. O Senhor não chega e fala assim, você não pode beber até cair e morrer. Ele não fala isso. Ele te deu a liberdade. Você é um ser racional. Eu te dei mente, eu te dei alma, eu te dei espírito, eu te dei capacidade para você escolher o que você quer. Ele não chega e impõe para você, você não pode. Ele explica para você. O Senhor te explica. Ele vai te convencendo, filho, beber até morrer, isso não é para você. Eu morri na cruz por você, você não precisa padecer. O Senhor, ele conversa contigo, o diabo não. O diabo impõe. Ele te dá desejos incontroláveis. Ele te dá uma ansiedade incontrolável. Ele te dá uma visão distorcida da realidade. Ele te engana, ele te ludia, ele te faz ficar escravo. Por isso que Jesus fala que a escravidão está no pecado.
Por que a gente canta que já não somos mais escravos? Porque nós éramos. O diabo, vamos falar o nome do infeliz mesmo. O diabo, senão a gente não fala, todo mundo fica achando que está atacando alguém. É o diabo que ataca. E o diabo, ele vai enganando as pessoas de um jeito que a pessoa fica sem saída. De repente ela está dependente em todas as áreas da vida dela da autorização do diabo na vida dela. Ela é escrava. Ela só faz aquilo que não quer mais. Ela não tem o domínio próprio. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o domínio próprio. Muitos estão na igreja e ainda não têm o domínio próprio. O diabo domina. Mas hoje é dia de libertação para quem está chegando agora e para quem já está aí na caminhada. Para ter domínio próprio. Aleluia! Então, voltando ao sacrifício de Jesus. Quando entrou o pecado no mundo, era necessário vir uma pessoa em forma de homem para salvar a humanidade. Não podia ser em forma espiritual. Tinha que vir da mesma maneira que Adão e Eva, em carne. Porque por um homem entrou o pecado e por um homem tinha que sair o pecado. Jesus se ofereceu. Jesus, aquele que era desde o princípio com o Pai, aquele que formalizou tudo junto com o Pai, aquele que estava, era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo é Jesus. Ele se ofereceu ao Pai, que ele viria em forma de homem para resgatar a humanidade, para dar a vida dele a preço de sangue, para comprar a nossa vida das mãos de Satanás. Ele se ofereceu. Então, de Gênesis até o livro de Mateus, está falando o quê? Da vinda, do nascimento do Messias, do Salvador, do Filho de Deus que havia de nascer. Aí vem mais uma coisa. As pessoas querem ter um encontro com Jesus e tem que ser glamouroso. E ficam esperando, né, que haja rojões nos céus, nos olhos, em todo lugar. Há uma estrela que acompanha. Mas o nascimento de Jesus foi simples diante dos olhos humanos. De um casal simples, fruto do Espírito de Deus com a Virgem Maria. Jesus vem em forma de homem, mas sendo filho de Deus. Aleluia. Aí quando Jesus nasce, nasce aonde? Numa manjedoura. Um lugar simples. Tem pessoas que têm um encontro com Jesus e ninguém reconhece. Você vem naquela igreja. Você virou crente, eu não vi diferença, mas de repente as coisas vão mudando. E as pessoas esperam glamour quando você aceita Jesus. Esperam algo estrondoso. O estrondoso acontece dentro de nós. A simplicidade que Jesus nasce no nosso coração é algo fabuloso. O nascimento de Jesus em nós também é algo simples de se ver, mas quem o aceita é incrível. É para sempre. As coisas em volta da gente podem ter terremoto, mas essa fé em Jesus não muda. Não é no ser humano, é em Jesus. Somos injuriados, somos caluniados, perseguidos, mas muito mimados pelo nosso Deus. Porque em todo tempo Ele nos estende as mãos. Quem aceita Jesus há uma diferença grande. Não anda ranzinho, gente. Quem aceita Jesus, brota uma alegria. Do nada você começa a ter uma alegria que é inexplicável. Você faz piada dos seus problemas, que antes você olhava para os seus problemas e falava, eu quero morrer.
Você fala, não vou morrer não, porque Cristo vai resolver. A confiança é outra. A esperança é outra. Porque é algo que muda dentro de nós. Antes de aceitar Jesus, a gente sorria para ninguém ver o problema da gente. Agora, o problema da gente vai ser uma grande vitória se alguém ver, porque a gente sabe que Deus vai resolver. É uma certeza que Cristo está na frente da nossa vida. Aleluia. Eu acho que eu estou falando a história de muita gente aqui dentro, que estão tendo ou já tiveram um encontro com o Senhor dos Senhores. Aí depois que você já está crente, eu não sou crente velho, eu sou crente experiente. Uma experiência na fé. Aí você fala, eu já vi tudo, eu já assisti tudo, eu já sei tudo, e eu me surpreendo ainda com as batalhas espirituais. Então, todo dia é uma surpresa para mim as batalhas espirituais que ocorrem e o que o Senhor faz. Então, para mim, assim, eu pregaria a mesma coisa todo dia. Mas eu gostaria de pregar a mesma coisa para muita gente diferente. Porque o reino de Deus não é só para nós, é para todos. E há milhares de pessoas precisando ouvir que Jesus Cristo é esperança para a vida deles. E depois que a gente vai ficando crente experiente, a gente vai esquecendo detalhes que devem ser utilizados na vida da gente, tanto na vida de quem está chegando agora. É um detalhe chamado fé na palavra de Deus. É um detalhe chamado crer que o Senhor levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. É necessário crer. Alguns de nós estão morrendo fisicamente, outros morrendo na alma, outros morrendo no espírito. Não é hora de morrer não, gente. Eu quero viver muito. Eu não estou vindo morrer não. Estou muito nova ainda para morrer. Eu tenho que viver 3 vezes mais do que eu já vivi. Eu estou muito nova. Eu tenho que viver, tenho que atormentar a vida de muita gente aí. Tenho que fazer muita gente feliz e alguns infelizes com a minha existência. Mas eu quero viver. E eu não posso deixar que a minha alma morra. Eu não posso perder a fé. Porque se eu perder a fé, o resto vai embora, gente. Eu não quero que você perca a fé. A fé de uma bênção, pastor, é consequência. A fé que Cristo está conosco. A fé que tudo que Ele faz por nós é perfeito. A fé que tudo tem o tempo de Deus. A fé que Jesus Cristo vive e que Jesus Cristo voltará. Aleluia. Aos mais novinhos que estão aqui na fé, com pouco conhecimento na palavra, não caia nessa que você vai morrer e você vai reencarnar. Não caia nessa não. Pela luz da palavra de Deus, isso não existe. Tem gente que cria um monte de gatos aí. Você pensa que é porque gosta de gato? Eles pensam que é o primo que morreu, o irmão que morreu, que reencarnou nos gatos. Um dia eu fui fazer uma visita com a pastora Cláudia, a gente foi levar cestas básicas, que as pessoas estavam necessitadas, mas ela queria a mesma comida para os gatos. Era assim. E daí era gato para cima, gato para baixo. Era limpinho, gente. Quando tem muito gato, não é tão cheiroso, mas lá era cheiroso, era limpinho, e ela tratava cada um com um nome. De repente, na hora da oração, assim, ela manifesta feio. E daí, na hora da oração, a mãe dela que era, não sei se ela está viva ainda, olha só, que era crente ou não sei também, ela começou a falar que a minha filha acredita, pastora, que o gato, eu não sei quem que morreu, que reencarnou. Eu falei, mas que ser mais infeliz que essa mulher. Pensou? Gato é gato, cachorro é cachorro, e a nossa alma é uma alma eterna. A palavra de cuidar da nossa alma enquanto estamos em vida, nos entregando a Jesus
sei quem. Gente, aonde está isso na Bíblia? Morreu, gente. Não adianta rezar, pôr vela, ir numa mesa de um centro para ver se a pessoa desce. Não desce ninguém, não. Morreu, acabou. Você tem que buscar enquanto está em vida. Porque daí a palavra de Deus diz que quando a gente morre, a gente dorme num sono, o qual, quando Jesus Cristo voltar, os túmulos se abrirão. E vai haver o momento da ressurreição. A palavra de Deus diz que serão entregues mortos. Quer dizer, haverá a ressurreição dos mortos. Não vou passar mais em frente ao cemitério, pastora, porque dá de ser o momento da ressurreição. Mas é mais do que isso. Muito mais do que isso. Só não fala que o fogo devolverá os seus mortos, mas o mar devolverá os seus mortos, a terra. Enfim, no momento da ressurreição, quem gosta de dormir devia parar de dormir muito, já vai dormir depois que morrer. Fica acordado, meus filhos. Fica acordado é bom. Quem ama o sono empobrece, é bíblico. Mas, pronto, ninguém vai dormir hoje, vai estar todo mundo escravizado comigo, né? Tem gente que dorme quase 15 horas por dia. Eu falo, ressuscita, meus irmãos. Ainda não dormiu no Senhor, não. Já vai dormir até a volta de Cristo. Aí quando... Hoje Deus está falando com a igreja. Aí de repente, quando os túmulos se abrirem, a palavra de Deus diz que uns ressurgirão para a glória eterna, ressuscitarão para a glória eterna, e outros para a vergonha eterna. E eu quero que todos que passaram pelas subidas com Jesus, no dia da ressurreição, eu espero que está ouvindo, eu espero que está dormindo. Quando os túmulos se abrirem, eu quero que todos possam ressuscitar para a glória eterna, ressurgir para a glória eterna, porque em vida reconheceram que Jesus é o Senhor e foram libertos. Aleluia. Glória a Deus. Agora também, lá na Nova Jerusalém, morada do Altíssimo, morada santa, que Jesus foi preparar há 2000 anos para que todo aquele que crê possa morar lá, não vai ter casamento. Então, você que continua casado, você que está casado, aí cuide do teu casamento, porque é só aqui na terra esse inferno. Cuide do teu casamento. Cuide do teu casamento. E você que não casou, casa. Casa. Tem que casar, porque você só vai casar aqui na terra. Lá no céu não vai ter casamento. Escutaram bem? É sério, irmãos, é sério. Vocês que chegaram hoje, é sério. Que Jesus, chegaram para Jesus e falaram assim, tinha um costume, né? Morria o marido, a coitada da viúva, depois de se livrar do infeliz, ela tinha que casar com o irmão do cara. É verdade. Vou fazer o casamento da Beth e do Léo. Vou fazer o casamento da Beth e do Léo. Tá ligado? Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí Jesus, eles falaram para Jesus assim, Senhor, morrendo o primeiro, ela casou com o irmão, daí casou com o outro, porque ela conseguiu ir matando todos os irmãos. Aí chegou, qual dos irmãos ela ficará? O Senhor falou, nenhum deles. Porque no céu não se dá em casamento. Viu? No céu, então cuida bem da sua menina, porque lá no céu vocês não vão casar. Tem gente falando assim, pastor, então deixa eu casar 2, 3, 4 vezes. Daí você vai pro inferno, queridos. Está entendendo? A palavra de Deus é contra tudo isso. Aí tu vai pro inferno. Aceitou Jesus? Corte-se limpo com Satanás. Amém? Amém. Glória a Deus, como Deus é amplo na conversação, né? Tem gente que já está até suspirando com mais carinho pelo casamento.
Tem outros que estão pensando em casar seriamente. Ah, é bom? Acredita em mim, é bom. Porque se não fosse bom, depois que a gente separa, eu ficava chorando. Então é bom, cara. Não é verdade? E cuida bem, casa também, meninas. Tem que casar. E o Senhor deu alguém maravilhoso. E continue casados. Em nome de Jesus. Que quase nem a morte consiga separar vocês. Que morram assim, entrelaçados assim. Porque se sobrar, não vai me dar problema. Ah, minha Nancy tem que morrer assim, entrelaçado, morto. Porque se sobrar, não vai me dar problema. Então eles têm que ficar assim, né, Elisângela, né, Natália? E que seja lá bem longe essa chegada no final. Vocês me desorientam, não? Vocês me desorientam. Eu estava com a pregação tão linda aqui para falar dos últimos momentos de Jesus, onde as pessoas esquecem a humanidade de Jesus nos últimos tempos. Tem muitas pinturas que mostram Jesus no Getsemane. Ele naquele jardim de oliveiras retorcidas, uma veste branca, reluzente, uma pintura que é assim. Ele falando com Deus, meio transfiguradinho, bonito, Hollywood, com aquela áurea, assim. Mas a palavra de Deus não descreve isso. A palavra do Senhor, abre aí, o amado Célio, é Marcos, capítulo 14, versículo 32. Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Continua, por favor. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Então, quando mostra nos filmes, nas pinturas, aquele Jesus calmo, aquele Jesus sereno, aquele Jesus, ele não estava nada disso, ele estava no pânico, angustiado. Queridos, quem vai ser traído vai ficar aqui em paz? Quem sabe que vai morrer daqui a algumas horas vai ficar em paz? Estou morrendo pela humanidade. Faz uma selfie. Não é assim. A palavra de Deus está clara: pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Espera aí, mas ele já ia morrer, mas a alma dele estava profundamente triste. Jesus estava com pânico, com angústia, tristeza, além da vida. E ele estava num momento que ele queria os discípulos acordados, mas os discípulos não conseguiam ficar acordados. Quando você estiver, vamos levar isso para a tua vida também? Quando você está num momento difícil, o único que dá para fazer é o que Jesus fez. Ele, em outra, fala que ele jogou-se ao pó. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, no pó, na terra, e orou para que fosse possível que passasse dele aquele momento, aquele cálice, aquela hora de angústia. Então, queridos, no momento que você está angustiado, no momento que você está triste, não é para você falar eu estou em pecado. Quando você sabe que está sendo
você está à beira da morte, é momento de pânico, é momento de tristeza, é momento de angústia. O nosso mestre se entristeceu até a morte. Quem sou eu para ficar sorrindo indo para o holocausto? E olha, que a gente vai sorrindo sim. Mas há momentos angustiantes. E Jesus prostrou-se em terra. Então, essas pinturas, esses filmes, esses quadros, eles são feitos por pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando a gente está num momento de tribulação, a gente chega no pó da terra. Abre em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Em aos Hebreus, mostra que Jesus, ele clamou, foi um momento de clamor dele. Os discípulos descrevem isso. Hebreus 5, 7. Vai ver o 5, 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. 6. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Jesus, quando ele estava para ser entregue por amor a nós, Jesus o fez com grande clamor e lágrimas. Quando a gente está em busca da nossa vitória, a gente vai também com clamor e lágrimas. Era a morte de Jesus, mas era o momento da nossa vitória. Orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e foi ouvido ao que temia. Ele pedia ao Pai, mas na verdade ele teve que atravessar esse momento. Há momentos na vida da gente que nós temos que atravessar. São momentos difíceis. E não adianta atravessar, tem que atravessar orando, clamando, buscando. Lá na frente Deus vai te dar vitória. Aleluia. Abra agora comigo em Mateus 26, 50. Aleluia. Olha, hoje está sendo um momento de erguer a fé, de aprendizado para alguns, de erguer a fé para outros. O melhor assunto que tem na vida da gente é a Bíblia, gente. A gente não erra, não falha. Algo saiu da Bíblia, a gente já falha. Está na Bíblia, não tem falha. Algo maravilhoso. Quem foi que traiu Jesus? Judas Iscariote. Tinha outros. Quando a gente fala em Judas, a gente olha, como assim? Jesus já sabia, já. Judas, ele não foi procurado pelos religiosos. Judas procurou os escribas. A traição aí é dobrada, gente. Porque você está no seu lugar e vir alguém te oferecer algo, já é difícil. Mas o cidadão, ele foi até os escribas, os religiosos, e perguntou para eles: quanto você me paga para eu mostrar onde está Jesus de Nazaré? Traição dupla, gente. Ele foi até o lugar da traição. Ele foi para trair Jesus. Observa outro ponto. Quando Judas ele chega até Jesus, nós imaginamos meia dúzia de soldados chegando lá no jardim de Getsemane, certo? Mas pelas contagens eram mais de 200 soldados. Era uma multidão de soldados chegando para prender Jesus como se ele fosse um malfeitor. Outra coisa, a gente espera que Judas seja grosso, um cara mal criado, grosso, batedor de pé, mas não era assim.
Ele chega e chama Jesus de rabi, de mestre, de uma educação extrema. Judas foi até Jesus. Com educação, o beijou também. 2 atos de muita educação. 2 atos de respeito para com Jesus. Uma dor muito maior. Com certeza. Outro ponto. Jesus, ele fala para Judas: amigo, o que te traz aqui? Jesus não o chamou o traidor, já chegou, não falou dessa maneira. Jesus chamou Judas pelo nome mais importante que Jesus, ele colocou, bem lá no início, lá no ministério de Jesus, ele falou para os seus discípulos: não vos chamamos mais de irmãos, mas vos chamamos de amigos. Amigo. Era o melhor nome que se podia chamar alguém. Amigo. Então, Judas, quando vem até Jesus, Jesus fala: amigo, o que o traz aqui? O que vieste fazer aqui? Conforme a tradução. Outro ponto mostra que Jesus nunca havia falado mal de Judas para os outros discípulos. Apesar que lá no início Jesus fala que não havia de trair, e esse é um diabo. Mas Jesus nunca havia mostrado para os outros discípulos que Judas era traidor. Jesus sabia. Porque quando eles estavam no último jantar, na última ceia junto, o Senhor falou: um entre vós há de me trair. E eles, até vocês fizeram já vários teatrinhos, e eles falaram: sou eu, mestre? Sou eu? Por quê? Eles nem imaginavam que Judas pudesse trair Jesus. Eles acharam que fossem eles mesmos que iam vir a errar. Mas eles nem tinham noção que era aquele que estava à mesa. Olha o perigo, olha a dor de Jesus. E ele sofreu tudo isso por amor a nós. Mas não é porque você fala: eu creio. Você fala: eu creio que esse derramar de sangue que Jesus fez por mim vale a pena. Esse sofrimento que Jesus teve por mim valeu a pena, porque eu vou ser liberto, eu vou ser abençoado, eu vou ser restituído, eu vou ser curado, eu vou ser fortalecido por esse amor que Jesus teve por mim. Daí tinha um discípulo estabanado chamado Pedro, que ele se colocou na hora assim: Senhor, eu não vou deixar ninguém, eu não vou te abandonar e nunca vou te abandonar, Senhor. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ali, a palavra de Deus diz que quando Jesus foi levado preso, depois de ver aquela multidão de soldados chegando, Judas ainda educadamente falando com ele e o beijando, ele chamando Judas de amigo, sendo levado preso. Aí a gente olha a cena dos últimos momentos de Jesus, onde tinha uns lá julgando Jesus no meio do pátio: está certo, está errado. Pedro foi acompanhando, e a palavra de Deus diz que Pedro olhava por cima os homens, então Pedro deveria ser muito alto. Então, quando Pedro foi chegando e sentando perto daqueles homens que estavam ali se aquecendo, aquelas pessoas o reconheceram e falaram: mas ué, você não é um daqueles que segue a Jesus? Um daqueles homens? E ele negou. Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou. Mas a gente fica olhando, só observando Pedro. Observe Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 22, versículo 61, que Jesus voltando os olhos para Pedro, ouviu. Olha a dor de Jesus. Jesus escutou. Aquele momento, conseguiu achar? Se não abre aqui para a gente ver.
Lucas 22, versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Aí Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante 3 vezes, hoje me negarás. Não, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Essa é a tradução agora. Aí, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aí todo mundo, Pedro chorou. E Jesus indo com aquela dor do seu julgamento. Avisei. Mas eu avisei. Hoje você vai tomar uma posição, homem e mulher de Deus, diferente. Para falar, o Senhor está me avisando. E hoje eu vou mudar a história da minha vida. Eu não vou ser como Judas, eu não vou ser como Pedro, mas eu vou seguir o meu mestre. E eu não vou negá-lo nem diante dos amigos, nem diante dos parentes, nem diante do dinheiro, nem diante da religião. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou aceitar realmente Jesus no meu coração e no meu entendimento, porque você tem livre-arbítrio, e o inimigo tem trabalhado no livre-arbítrio, na tua livre escolha. Mas hoje você, como a maioria de nós, você vai tomar uma decisão por livre escolha, e você vai escolher seguir a Jesus. Não importa a dor, não importa o sofrimento. Você vai olhar para o teu vício e vai falar: você é vício, você não me pertence, porque agora eu sirvo a Jesus. Coisas ilícitas, eu não te pertenço mais, porque agora eu pertenço a Jesus. Família, eu pertenço a Jesus agora. Se quiser, me segue, porque a palavra de Deus diz assim: quem crê será salvo, tu e a tua casa. Se você crer, você vai ser salvo e a tua família também. Se você não crer, você vai perecer junto com eles. Mas se você crer, você vai trazê-los ao reino de Deus. Então, que a partir desse culto hoje, você tome uma decisão na tua vida. Eu não posso te convencer, eu não posso tomar a decisão por você, eu não posso fazer por você e por ninguém. Mas você hoje pode tomar a maior decisão da tua vida, que é aceitar Jesus como teu único Salvador, como Senhor da tua vida. O restante, você vai aprender com Ele, nele, em nome de Jesus. Então, que a graça do Senhor seja com todos nós. Obrigada.